Amém, irmão? Amém. Então, fique de pé mais uma vez. Nós vamos para a aula agora. Maravilha. Meu querido Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, Pai, da qual o Senhor nos concede. Nós iremos agora aprender a tua palavra. E eu te peço, através do Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar diretamente conosco, através dos professores, Pai. Nos dê entendimento para conhecer a tua palavra, Deus. Estenda as tuas mãos sobre cada aluno, do menor até o maior, Senhor. E estenda as tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos nesta manhã. Bem, professor Gilmar, meu direito Gilmar, está com adultos. E as demais turmas, irmãos, estão dispensadas para as classes, viu? E assim, que Deus possa falar comigo. Pega o outro lado agora. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós ainda vem pagar, se quiser enviar, não é nada. Muito bem, irmãos, nós estamos alegres. Mais um trimestre, mais um ano, né? Ano de 2020 não foi lá essas coisas, mas 2021 Deus tem misericórdia de nós, da igreja, das escolas em geral, né? Porque eu fico triste, porque as entidades competentes, eles viram mais as igrejas e as escolas, nossos bares, estão aí, em alta, e não se preocupe, né? Só dá uma misturinha por cima, mas não passa o pente fino. Mas na igreja e na escola passa o pente fino. Por quê? Porque a educação secular e a educação cristã, ela é essencial para a família. Então, né? Vamos nem comentar, já não dá, né? Mas, graças a Deus, nesse primeiro trimestre de 2021, o presbítero Dudu e o superintendente já nos disse aqui, nós vamos aprender sobre o verdadeiro pentecostalismo, né? A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, nós vamos aprender sobre a pessoa do Espírito Santo. É muito importante saber isso, porque muitas pessoas falam em mistério, mas não sabem quem te deu esse dom, né? Mesmo que nós incessantemente, cansavelmente fale aqui, mas vai haver sempre alguém com dúvidas sobre o Espírito Santo. Se é uma pessoa, se é uma deidade, se é uma força, e nós iremos falar nesse trimestre sobre este maravilhoso Espírito Santo, no qual nós iremos aprender hoje sobre a pessoa do Espírito Santo e na segunda atuação do Espírito Santo no plano de redenção, o batismo do Espírito Santo a descer, a quarta atualidade dos dons espirituais, a lição 5, fruto do Espírito, o eu crucificado, lição 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito, lição 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência, lição 8, comprometidos com a palavra de Deus,
Lição 9. Vivendo o fervor espiritual. Lição 10. O Senhor Jesus cura hoje. Lição 11. Compromissados com a evangelização. 12. A urgência do discipulado. E a última, voltados os olhos para a bendita esperança. Vamos ver a palavra de Deus. Aí está em João 14, versículos 16, 17, 18 e 26, e depois João 16, para quem não tem a revista aí. No qual o textual está em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Verdade prática. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Vamos lá. João 14, versículos 6, 17, 16, 17, 18 e o 26. Depois João 16, versículo 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará todo o Consolador, para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Ele me glorificará, porque há de receber do que o meu zelo há de amor anunciar. Muito bem. Já oramos, já fizemos aí o sistema todo, então nós iremos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo, o seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, as línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Irmãos, nós iremos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Quando se fala de pessoa, estamos falando pessoa, é um ser, né? Uma pessoa, ele é um ser humano, por exemplo, no qual nós, por ainda não examinarmos as Escrituras Sagradas, pensamos que ele é uma força de Deus. Como nós, alegria, por exemplo, né? Aí quando a tristeza vem, a alegria sai. E nós sabemos que muitas pessoas, por não ter capacidade de orar, de buscar, de perseverar, ficar em pé, ele acaba esquecendo quem é o Espírito Santo na vida dele. Mas, nesta manhã, nós iremos ver que nesse trimestre, que a ação do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, ele vai nos ensinar como nós vamos orar, como nós iremos falar com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Os pentecostais, principalmente os assembleanos, estabelecendo essa doutrina, no qual nós
milagrosamente não deixamos esta doutrina apagar, que é, para quem já estudou a pneumatologia, que é o estudo tratado sobre o Espírito Santo. Só que, irmãos, aquilo que não se vê, né? Aquilo que não se vê, não tem como você acreditar, não é? Não tem como você acreditar, mas para os pentecostais, para os cristãos, Jesus falou bem explicado: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então, Jesus está falando que pessoas não iriam acreditar no Consolador, não é? E não ia acreditar no próprio Deus. Por quê? Porque essas três pessoas da divindade, elas são distintas, e muitas pessoas zombam desse Deus poderoso. Ele crê que existe corpo, alma e espírito, que nós temos os sentimentos. Já estudamos isso aqui. Acho que, se não for me engano, o pastor também já estudou isso aqui na terça-feira, sobre as identidades do ser humano. Que nós temos corpo, alma e espírito. Está na Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, se não for me engano. Nós temos que conservar o corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a volta de Jesus, né? Então, nós temos essa faculdade: corpo, alma e espírito. E alguns estudiosos falam que é espírito, alma e corpo. Porque o espírito vem de Deus, a alma Deus deu para que a carne ficasse de pé e respirasse. E por fim, o corpo, que é o dia ela vai ficar aqui. Então, automaticamente, se nós somos semelhanças de Deus, semelhança de pensar, de agir, sentimentos, de arrepender, não, nós também temos essa semelhança com Deus Todo-Poderoso, que é o quê? Que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Espírito Santo é menor do que o Filho, e que o Filho é menor do que o Pai, e que o Pai é menor do que o Espírito Santo. Não, essas três pessoas, elas estão distintas em um só, Deus. Então, se eu orar agora, Espírito Santo, venha me consolar agora, eu estou orando diretamente para Deus e para Jesus também. Por quê? Porque esses três são um. É aí que entra a fé, que entra a compreensão da fé. Se nós formos olhar para a lógica humana, ninguém vai acreditar que existem essas três pessoas distintas e que cada um trabalha para o bem do ser humano. E que cada um, e se você orar pelo Espírito Santo, você está orando e Deus pode responder. É claro, existe uma sistemática que nós aprendemos, né? Se você for orar pelo Espírito Santo, você tem que orar para o Espírito Santo interceder. Aí, se for Jesus, você ora para Jesus salvar. E Deus, você ora para Deus mostrar maravilhas e prodígios, essas coisas. Mas quem mostra os prodígios na terra? Vamos aprender isso também aqui nesta manhã. Então, o Espírito Santo está envolvido na Trindade Santa, e ele tem sentimentos, e ele tem tristeza. Porque o primeiro versículo que nós lemos aqui foi esse, foi? Alguém lembra? Efésios 4? Não entristeçais. Se entristeceu, é uma pessoa. Tem faculdade de alegria, tristeza, raiva, tudo. Aí as pessoas, principalmente algumas seitas, falam que o Deus dos cristãos é um Deus esquisito, porque tem três cabeças. E nós sabemos que quem tem três cabeças é o animal de Hades, na mitologia grega. Não é? Então, zombando de Deus.
Mas nós já estamos acostumados com isso. Mas nós devemos fazer o que, irmãos? Rebater isso. Por quê? Geralmente sempre eu falo isso aqui. Sempre eu falo assim, quando falo da pessoa da Trindade Santa, eu sempre falo dessa seita. Por quê? Porque é seita. E nós devemos bater na tecla que esses camaradas vão pagar por zombar de Deus, porque de Deus ninguém se zomba. A Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. Vamos lá, revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Vamos ler. Talvez o aqui, mas é porque vocês não querem ler. Então ele passa na frente para não atrapalhar. Mas não tem problema. Se você errar uma palavra, alguma coisa, nós estamos aonde? Em uma sala de aula. Então nós vamos. Não precisa ficar com vergonha, viu? Padre, legal, viu? É divindade. É. A deidade, ou seja, divindade, a deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. E essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Não somente na fórmula tritária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. E mais, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. Assim, habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como em Atos 5, 3 e 4. Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade. Isso. Olha, irmãos, o que é divindade? Divindade é algo que é um Deus. Pronto, simples assim. Porque a divindade é um Deus. Divindade, Deus. Agora, a deidade é diferente de divindade. É por isso que quando o presbítero Dudu disse aqui, o superintendente disse aqui, a deidade absoluta. Porque a deidade são propriedades que fazem disso um Deus. A mitologia grega, por exemplo, a mitologia grega tem ali os semideuses. Então eles são deidades, por quê? Porque automaticamente quando eles recebem, abre aspas, um poder de Zeus, fecha aspas, aí eles se tornam o quê? Um Deus, mas eles estão o quê? Andando na terra e fazendo o quê? E sendo Deus. Então, a divindade, ela é Deus. Agora, a deidade é uma força, vamos dizer assim, uma propriedade, uma força que é dada a alguém, aí ele fica como Deus, mas não é um Deus. E automaticamente, o Espírito Santo, ele é uma deidade absoluta em Deus. Ele é Deus. Você está orando pelo Espírito Santo? Você está orando para Deus. Você está clamando a Jesus? Você está orando a Deus. Você está orando para Deus? Você está orando tanto ao Espírito Santo como para Deus. É como se você tivesse um filho e ele pedisse alguma coisa, aí quando ele pede alguma coisa que não fala o nome do pai ou da mãe, o que acontece? Automaticamente os dois estão ouvindo o clamor da criança, o pedido da criança e assim vice-versa. Se Deus, ele colocou o encargo ao Espírito Santo para estar aqui na terra e para sempre com a igreja, para sempre, não é porque fala que o Espírito Santo está para sempre com a igreja, que Jesus não está aqui, porque nós aprendemos na aula passada que Paulo estava vendo quem é lá no tribunal? Cristo. Jesus estava lá e ele fala mais, e ele me livrou da boca do leão. E se Jesus estava lá, então, irmãos, Jesus não tem uma estadia parada ali, não.
Jesus movimenta. Pode analisar que quando Jesus esteve aqui na terra, ele movimentou. Ele não andava parado. Ele não estava parado. Ele estava sempre em movimento. Depois, as pessoas não conhecem a pessoa do Espírito Santo, que lá em Gênesis fala que a terra era sem forma e vazia, mas existia alguém que estava ali. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu já dei um toque uma vez na escola dominical aqui sobre isso. Por que ele estava pairando sobre a face das águas? Porque o Espírito Santo conhecia o único barro que podia fazer um ser humano. Hoje nós temos barro que faz tijolo, que faz cerâmica, que faz o vidro, que é a areia. Todos os elementos da terra fazem alguma coisa para o proveito do homem. Mas quando o Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas, ele estava guardando uma coisa preciosa, que era o quê? Uma matéria. E quando estava com aquela matéria, todos conhecem depois que Deus pegou aquela matéria, fez um boneco e soprou sobre as narinas daquele boneco, e aí veio o homem a respirar e a ter vida. Por quê? Porque nós falamos aqui na aula anterior, porque a aluna foi o pastor, o presidente, falamos sobre que quando soprou sobre as narinas dele, fez o quê? A pneuma entrou nele. Quem é a pneuma? O Espírito entrou no homem, e aí o homem tem fôlego de vida. E uma coisa interessante, que Deus não respira. Deus não respira. Quem sabia disso? É uma coisa interessante. Deus só suspira, porque Ele é a vida. Porque quando nós respiramos, nós estamos puxando o quê? A vida, não é? O ar. O ar é o quê? É a nossa vida. Se nós ficarmos meia hora, ou 20, ou 10 minutos, ou 5 minutos, ou 2 minutos, dependendo das pessoas, não fica 30 segundos sem ar, o que acontece? Ele morre. E se ele não morrer com 30, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, o que acontece? Quando ele voltar à consciência, ele perde sistema do seu neurônio, do seu cérebro. Por quê? Porque um ser humano não pode faltar ar em você. Por quê? Porque isso é vida. O ar está no seu cérebro, o ar está no seu sangue, o ar está no seu pulmão, o ar está em todo o corpo humano. Então você respira a vida e inspira o gás carbônico, para você puxar a vida e expirar o gás carbônico. Já deu? Não. Deus fez o quê? Soprou. É por isso que Jesus fala: o vento vai e vem para onde quer que vai, ninguém sabe de onde ele vem e nem de onde ele vai. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele estava comandando isso tudo, e ele comanda tudo isso. Mas nós passamos despercebidos da palavra, como o nosso pastor sempre diz aqui, passamos despercebidos, e talvez lemos 3, 4 versículos de uma vez e esquecemos de mentalizar essas coisas. Mas nós vamos aprender nesta manhã aqui. Alguém lê para mim em 2 Samuel, capítulo 23, versos 2 e 3, para você saber que quando alguém está aqui, por mais simplório que ele seja, e aí ele fala uma coisa que, meu Deus, mas por que Fulano falou isso? É porque o Espírito Santo está sobre a vida daquele homem, daquela mulher, daquela criança. Leia aí, 2 Samuel, capítulo 23, versículos 2 e 3, rapidinho aí para nós aí. Para você ver o que Davi falou acerca do Espírito Santo. 23, versículos 2 e 3. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse Deus de Israel: a morte de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus.
Ele falou que o Espírito Santo estava colocando palavra na boca dele. É como se, irmãos, nós estamos pregando a palavra, cantando algum louvor para Deus, ou então nós vamos projetar um louvor para louvar a Deus, aí daqui a pouco Deus toca, o Espírito Santo toca no seu coração, para você cantar outro louvor. Por quê? Porque Ele conhece quem é que vai precisar daquele louvor para consolo. A mesmo assim, a pregação. Então, o Espírito Santo, ele atuava no Velho Testamento. E atuava no Velho Testamento, mas os irmãos do Velho Testamento, eles não perceberam. E teve horas que, teofonicamente, o que acontecia? O Espírito Santo, Jesus e o próprio Deus estava juntinho com o povo e eles não entendiam por quê. Porque ainda não tinha a manifestação da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Mas as pessoas precisam entender, principalmente as pessoas do Novo Testamento. É por isso que fala que nós somos geração eleita. Ao quê? Eleita pelo fator de nós recebermos o batismo com o Espírito Santo e todos os dons do Espírito Santo, todas as atividades. Conhecida por Rosa de Cristo. Morreu mesmo. Então, irmãos, está aí. Davi falou: o Espírito Santo colocou as palavras na minha boca. Então, todas as vezes que havia uma profecia, que era para ser uma profecia concreta, para durar de geração em geração, sempre o Espírito Santo estava ali profetizando juntamente com o homem. Mas quando nós lemos, quem falou? Davi falou, por intermédio do Espírito Santo. Vamos ver lá que Paulo, em Atos dos Apóstolos, ele ouviu o Espírito Santo falar com ele, para ele não ir na cidade. Mas depois, o Espírito Santo deu um sonho a ele, um jovem orando na Macedônia, para que eles fossem para o ajudá-los, porque a perseguição estava tremenda. Então o que eles fizeram? Porque eles eram evangelistas, apóstolos, e anunciando o evangelho, eles foram para a Macedônia pregar e ouvir o que aquele jovem tinha para contar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele já estava trabalhando de uma forma concreta, porque as pessoas do Antigo Testamento não viam isso. Mas nós do Novo Testamento e nos dias atuais, nós contemplamos isso e vemos o trabalhar, o agir do Espírito Santo em nossa vida, na vida do irmão e na vida da igreja. Então, isso é muito importante. Quando o crente, ele está no batismo, por exemplo, por que Jesus falou isso? Ide por todo mundo, ensinando as nações e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque as pessoas naquela época, nós já estamos conhecendo a divindade do Espírito Santo e a deidade absoluta dele. Mas os irmãos que começaram a igreja, eles não entendiam ainda esse mistério, porque eles estavam ainda sobre uma lei, mesmo elas estando mortas, mas eles estavam ainda sobre uma lei morta. Então eles estavam em um sistema de quê? De constituição. O que é constituição? É você mudar um sistema antigo para um novo sistema que irá pendurar. A nossa Constituição Federal é de 1988 e as pessoas tentam mudar a Constituição, mas não tem como. Por quê? Porque já está constituído no país essas regras, e se tirar algumas regras aí, vão beneficiar umas pessoas e a outras não. Então, é por isso que se chama-se justiça, né? Quando você vai ver lá a justiça, ela tem o quê? Duas balanças. Porventura, tem uma venda nos olhos. Por quê? Porque a justiça não pode olhar nem para A nem para B. Abre aspas, né? Porque hoje o trem virou uma bagunça, mas
A lógica é essa. Ninguém pode olhar nem para A nem para B, pode olhar a circunstância. Se o A está errado, ele paga. Se o B está errado, ele paga. Se os dois estão em centro, pronto, não tem problema. Então, os irmãos do Velho Testamento que estavam começando o Novo, eles estavam na Constituição, que era, primeiro, Jesus falou que cumpriu o Velho Testamento. Segundo, Jesus instituiu a ceia. Aí ele dá uma ordem imperativa para ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eles ficou confusos, por quê? Porque eles ainda não tinham essa experiência com o Espírito Santo. Deus eles já tinham experiência, mas eles sabiam alguns fatores, igual Sansão, né, que tinha ali o poder, outros profetas que tinham um poder sobrenatural, que o próprio Elias, o próprio Eliseu, homens que fizeram grandes milagres em nome de Deus, mas não sabiam que o Espírito Santo atuava com eles, que a revelação vem da onde? Vem do Espírito Santo de Deus. Mas eles compreendiam que era Deus. Estão errados? Não, por quê? Porque nós já dissemos aqui, não foi? Que se você orar pelo Espírito Santo, você está orando para Deus te abençoar e para Jesus te abençoar. Mas nós que somos uma geração eleita, nós temos que explicar o porquê do Espírito Santo, o porquê de Jesus Cristo, o porquê do Deus Jeová, Jireh, Shaddai, Shalom, Adonai. Esse tipo de coisa que muitas pessoas têm na igreja, mas não aprendem. Por quê? Porque ele não quer aprender, né? Nós também não queremos aprender. Nós somos obrigados a aprender, por quê? Você aprende para ensinar, não é? Mas tem pessoas que não têm esse ali de aprender para passar para frente. Então ele fala: eu estou comendo meu feijãozinho, meu arroz na igreja, tá bom, não preciso mais de verdura, nem de carne, nem de leite, nem de feijoada, não. Eu estou bem, não, irmão, não é assim. Você tem que saciar do que a Bíblia nos informa, do que a Bíblia nos garante, do que a Bíblia nos dá esse poder de examinar a Escritura, porque ela contém o poder de Deus e a manifestação do Espírito Santo, a deidade divina absoluta, a divindade de Deus, a divindade do Espírito Santo, a divindade do Filho. Porque tem pessoas que creem que o Filho, ele era apenas um herói normal que veio aí, morreu pelo povo e acabou. Não, ele veio aqui porque Deus amou o mundo de tal maneira, e isso é inexplicável. Isso é inexplicável. Mas tem pessoas que não creem nisso. Nós, daqui de dentro, que se diz pentecostal cristão, e quando é ensinado, não está aí para aprender. Vamos lá, a personalidade do Espírito Santo. Vamos lá, ler. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade. Os principais são o intelecto, a emoção e a vontade, entre os demais. O Espírito Santo é inteligente e raciocínio. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer. E é evolutivo, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com sua condutiva, dirigisse a Bitínia. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade, mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Pronto. Entendeu aí a personalidade dele? O que é a personalidade? É chegar e falar: ó, você não vai acreditar, não vai, viu? Mas aí agora você vai para Macedônia, eu vou te dar um sonho. Aí o Espírito Santo dá um sonho para Paulo, para ele ir à Macedônia, tá entendendo? E isso era dom de Paulo, irmãos. Deus deu o dom a Paulo, o Espírito Santo deu esse dom a ele, de ouvir as pessoas, tá entendendo?
Aí as pessoas falam, ah, mas por que eu não tenho esse dom? Porque o Espírito Santo sabe como distribuir os dons. Já pensou se eu soubesse cantar, aí ensinar a pregar, a dirigir 1000 pessoas? Eu era o cara. Não precisava de ninguém. Se o pastor fizesse isso, eu não precisava de ninguém. Se o pastor pudesse inculcar a Bíblia na cabeça ali, ou aprender todos os hinos da harpa cristã, ele não precisava de cantor, ele não precisava de professor, de escola dominical, de superintendente, de pastor em sede, de pastor na lagoa, nos lugares, de missionários, entendeu? Não precisava, por quê? Porque ele fazia tudo. Aí eu ficava aprendendo assim, as pessoas chegavam para mim quando eu era convertido e falavam que eu tinha que pensar em Deus 24 horas. Eu falei, mas como é que pode ser isso? Como é que eu vou pensar em Deus 24 horas, sendo que eu tenho que trabalhar, sendo que eu tenho que estudar, sendo que eu tenho que viver a minha vida, e eu vou pensar em 24 horas? Aí eu ficava nisso, e eu ficava pensando, por que isso? Por quê? Eles estavam certos, na realidade, mas não sabiam explicar, porque todas as coisas, elas estão ligadas a Deus, irmãos, na nossa vida. Se você passa por uma prova, agradece a Deus. Se você passa por uma tribulação, agradece a Deus. Por quê? Já pensou se o pastor Edson, há 34 anos atrás, desistisse de ir na igreja? Não estaria aqui hoje. Já pensou se eu, há 20 anos atrás, 21 anos atrás, não decidisse ir para a igreja? Eu não estaria aqui hoje. Então, o Espírito Santo dá uns dons ao pastor, me deu alguns dons, deu alguns dons para os obreiros, para a igreja. Está entendendo, irmão? Aí, as pessoas falam assim, ah, mas eu queria ter a inteligência que o pastor tem para ensinar. Irmão, não precisa se preocupar com isso não. A lógica sua, nós já estudamos isso aqui, quando nós estávamos falando sobre o tabernáculo divino. Deus veio ali, depois que saiu do povo dele, saiu do Egito, o que aconteceu? Deus deu capacidade para cada um, para uns fazer tapeçaria, para outros fazerem peças de ouro. O próprio Arão, ele era o ouvidos, por quê? Porque ele construiu o bezerro de ouro para que o Israel adorasse. Então Deus deu dom para cada um. E quem estava ali dando os dons, distribuindo os dons? Só falava em Deus, mas o Espírito Santo estava ali, trabalhando. Por quê? Porque ele é uma pessoa da divindade, e devemos estar atentos a isso. Sempre na história, quando Abraão estava ali conversando, Jesus estava conversando com Abraão, e o Espírito Santo e Deus desceu para livrar Ló. Mas as pessoas falam, mas Deus pode entrar aqui na terra? Ué, a terra é dele, irmãos. Todo dia Deus vinha conversar com quem? Com Adão. Depois da queda que Deus começou a afastar. Por quê? Porque o pecado, Deus não ama o pecado, ele ama o pecador. Aí, sim, pastor. Lembrando que esse chamamento divino de pessoas que rejeitam o conhecimento, que não afadigam em buscá-lo, é claro e evidente, ele não poderá ser usado. As informações que nós temos de interpretações falsas, dizer não, é Deus que capacita a pessoa. Biblicamente falando, Deus capacita, mas manda chamar capacitado. Manda chamar capacitado. Chama homens capacitados que possam estar assim, assim, assim. Então, se você chama um elemento que não quer nada, só quer dormir, não tem ânimo para ler, não tem ânimo para orar, aí não adianta, o Espírito Santo vai acabar com isso, não. Lembrei que agora nós estávamos falando de Barnabé e Paulo, né? Para quem não conhece Barnabé e Paulo, irmãos, Paulo era poliglota na época, era judeu, era romano, era tudo.
Barnabé também era um grande homem, Doutor na lei. doutor. Aí o Espírito Santo deixou eles o quê? Deixou eles aí. Chegou hoje na igreja, opa, tá aí Paulo e Barnabé. Vem aqui, Paulo, Barnabé, vem aqui, senta aqui. Senta aqui, tá vendo aqui? Levanta aí. Esses dois homens vão agora fazer a obra de Deus, por quê? Porque tem entendimento, todo entendimento. Não, irmão. Ficou orando, irmãos. Desceu, tá entendendo? Depois que eles desceram, Paulo principalmente ficou 13 anos esperando, 13 anos esperando. Deus vai usar a pessoa dentro daquilo que ele tem. E toda bagagem que for de imundícia, Deus vai limpar. O que for bom, Deus vai usar esse vaso. Por exemplo, Apolo. A Bíblia diz que Apolo era doutor da lei. A Bíblia diz que Zena era doutor da lei. Mas quando chegou Áquila e Priscila, Apolo só sabia até o batismo de João, não é não? Ele não sabia nada do batismo do Espírito Santo. Tinha mais 12 lá, ele perguntou os irmãos já receberam o batismo com o Espírito Santo para o crescer? Não, nem alguns falar que já cumpriu essa profecia. O irmão foi batizado no batismo de João, Paulo, ele foi batizado com o Espírito Santo. Na hora, quem ensinou? O casal, Áquila e Priscila, porque ensinou ele. Ensinou. E são coisas simples, irmão, que talvez uma criança nos ensina. Uma criança, porque na igreja, se eu menosprezar uma criança, eu estou errado. Se eu menosprezar um presbítero da igreja, um pastor da igreja, eu estou errado. Olha, eu nunca tinha analisado isso, nunca tinha analisado, atenção. Aí eu fui na UTI, o pastor pediu para nós representar ele. Aí eu fui. Aí o camarada pregando lá e tal, daqui a pouco ele soltou essa aí. Que Deus não respira, que Deus sopra. Eu falei, tá certo? Se ele é o dono da vida, então não precisa puxar a vida, porque ele é uma força que sopra. Olhando que, se tratando de Deus, ser soberano, se tratando de Deus, uma pessoa que respirou Deus, o sacrifício que ofereceram a ele. Né? Como pessoa. Deus como pessoa respira. Deus respirou o sacrifício e vários sacrifícios. Mas como Deus ser soberano, ele é a vida. É a vida. Né? Então, se ele é a vida, nós respiramos Deus. Ganhados. Em Deus nós respiramos. Porque ele é a vida, né? Isso é bom demais. Tá vendo, irmão? São coisas simples. No qual o nosso pastor, ele falou como uma pessoa que está recebendo o sacrifício, ele recebe um cheiro suave do sacrifício. Mas como divindade, ele nos dá a vida. Então ele vai abrir uma vermelha, diz que ele soprou com o sopro do seu nariz, né? Eu não sei se eu lembro daquele pregador que nós lá no salão do pastor, não lembra? Que ele pregou sobre o mar vermelho. E aí a gente pensava que o mar só fez assim, né? E aí o vento fazia assim, né, pastor? O vento fazia assim, ó. Por que fazia assim? Porque Deus estava soprando. Está entendendo, irmão? Então são coisas na Bíblia pequenas, que a gente passa por elas e a gente não analisa. Então quando você for ler uma palavra, leia ela 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 1000 vezes, para você entender. Porque é isso que faz a diferença entre uma pessoa que lê a Bíblia e a outra que examina e estuda ela. Vamos tomar um café e examinar a leitura mais vezes. Qualquer uma pessoa, se você pregasse domingo agora, em Isaías 53, no outro domingo, desse você a oportunidade, lá no Lagoa, você pregasse Isaías 53, eu mandasse você me representar em Rio Quarto, você pregasse Isaías 53. Os melhores pregadores do passado, há 100 anos atrás, há um século atrás, eles afirmam que um sermão só está bom depois que você pregou nele no mínimo 15 vezes. No mínimo 15 vezes você pregou ele. E hoje o trem está tão esquisito que se você pregar 2 vezes, você já está falando. O pastor está repetindo a pregação? Eu não estou entendendo, não, irmão. O sermão só está bom depois que você pregou nele pelo menos 15 vezes o mesmo sermão. Pois é. Vai tomar café.
Mataria o povo. E aí mataria o povo. Então são coisas que maravilhosas, viu? Vamos lá, vai. Estou gostando daquela passagem, falando das naves de Deus, aquela passagem que aqui está no deserto, estava tentando no lugar, depois eu só fui. Eu coloquei isso para mim, não foi que era da Argentina, Isso, tem que olhar ao sentido, né? Deus, como ser soberano, ele não precisa de iniciar. continua respirando. Deus não precisa iniciar respirando para ele. Agora, como Deus respira, quando ele sentiu o mau cheiro, Mas eu não falo, Senhor, preciso de um Deus com a cara. foi dizer Maria, você atende o irmão Paulo, foi dizer Maria, uma ceia? É porque ele não pode ir à noite. Estou dando um grupo de 6, 2 grupos de 6. A Bíblia fala que aquele vento não Deus para Moisés, diz ao povo de Israel, dos homens, que quando eles saíam para fazer a necessidade deles, necessidade ecológica, eles ficavam curados em terra. Eu não estou podendo vir aí mais no Israel para arrumar cheiro. É Deus também. É uma pessoa, né, irmão? Vamos lá, vamos lá. Mata também uma bala, não? Eu vou dar força, mais nada. Eu vou dar força, mais nada. Você quer chorar, ele quer chorar, né? Não, você está preferido. Interessante, né? Tem uns 20 detalhes, né? Seu irmão, pega aí. Porque ele diz assim, por ser Deus, a gente imagina que Deus vai questionar esse daí no detalhismo, né, irmão? E o cara questionou, né? Não, você está preferido. Interessante, né? Ele aceita Deus total, né? Aham. Então tem que corrigir. A Bíblia tem coisa boa demais. Mas é demais. Cara, a Bíblia que descobre. Eu só vou lá.
perto da causa. Eu não ficava no lugar nenhum. Mas a casa agora, você me ajuda aí nesse transporte aí. Cara, não precisa ser mexer com a cara. Basta uma vassoura, uma pessoa assim lá. Eu me chamo para ir para o primeiro, não gosto de sair. Minha comida também é muito pouca. Às vezes você vai comer na casa de uma pessoa, você come um pouquinho de aplicação. Você não está gostando dele, não fica. Eu como bem pouco. Qualquer uma coisinha que eu faça eu já estou. Eu podia fazer
ele vai fazer um barraco lá no Postou de carro, você não se vai cuidar dele. Pois é, o professor da. Se quiser, ele também não quer. E a lição é clara. É, mas é simplificado. Bem claro. Só fazendo. Chama ele ali, né? E a lição não tem mais. Não tem não, ele está pagando uma casa. Mas ele paga R$500 da prestação dessa casa. Então, se você não ajudar, não direto que eu também vai ajudar. Mas se você não ajudar, dificuldade. Agora, quando eu estava lá, eu falando, eu não sei nada. Eu fico parecendo que eu vi o mais velho fazendo aquelas coisas. E a hora que eu vi, eu fico fascinado. Eu quero conversar com meu filho. Meus irmãos, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, os irmãos falem, porque o foco nosso da escola aqui não é terminar a revista. O foco nosso aqui é os irmãos tirar as dúvidas, né? Sim. Sugestão que eu tenho assim, são 3 pessoas que operam em uma arte só, né? Mas são diferenciadas uma da outra. Porque se o Espírito Santo é um, se você blasfemar contra ele, não tem perdão. Então tem diferença dessas 3 pessoas em operação. É, em operação. Agora já o escola de Espírito, né? Porque é como se fosse nós 3, né? Aí o senhor tem um sistema, o Dudu tem outro, eu tenho outro. Né? Aí tipo assim, mas nós temos um pacto, vou fazer o seguinte. Se eu sou o consolador, aí eu blasfemo contra mim. Não tem como Deus perdoar. Não tem como Jesus perdoar. Jesus perdoou o ladrão. Mas se o ladrão tivesse blasfemado com o Espírito Santo, não tinha perdão. O Espírito Santo é que conversa. Isso. Vai a vida, né? Isso. Porque ele vai ficar. Jesus falou que não há perdão nem nessa vida e nem no futuro. Não é por quê? Porque nós lemos aqui que ele vai ficar para sempre com a gente. Ué, é igual o casamento. Você casa com a pessoa, fala que vai ver até que a morte separe e a pessoa vem e trai isso. Então, automaticamente, o que acontece? Eu traí a minha aliança com a minha esposa. Assim também é o Espírito Santo, mas isso aí é certo. E também você blasfemando contra o Espírito Santo, você blasfemando contra Deus e contra Jesus. Isso. Né? A blasfêmia ali é negar Porque a negação deles, né? Porque geralmente quando os apóstolos, os profetas, eles iam falar do Espírito, eles falavam do Espírito Santo. Pronto. É como se fosse semelhança nossa. Se o corpo caiu hoje, a alma morre, não é? A alma expira por quê? Porque a nossa alma está ligada à nossa
carne. Aí o nosso espírito está ligado à nossa alma, que está ligada à carne. Aí faz o quê? Se você matar a carne, com prostituição, avareza, essas coisas, se você morrer nesses pecados que não conduzem à salvação, o que acontece? O seu espírito não pode ser salvo, por quê? Porque a sua carne, ela pecou, e o seu espírito está ligado a ela também. Assim também é o Espírito Santo, ele está ligado a Deus. Porventura, está distinto. Como nosso pregador disse aqui, há uma blasfêmia? Não há perdão. Por quê? Porque é Ele que intercede por nós, por gemidos e exprimidos aqui, lá no céu por nós. Então, como é que Ele vai apresentar o que nós blasfemamos? O que é blasfemar? É como se não cresce. Não crê no Espírito Santo. Se eu não crer no Espírito Santo, como é que Ele vai interceder por mim e por mim? Sabendo, pois, que o arrebatamento da igreja vai acontecer e é Ele que vai nos encontrar com Jesus Cristo. Então, Ele está aqui conosco. Nós encontraremos com Jesus nas nuvens e Ele vai estar junto com a igreja. O Espírito Santo vai estar junto com a igreja. Depois que encontrarmos lá, aí vai estar o Pai, vai estar o Espírito e o Filho nas nuvens. Depois vamos para onde? Da cidade santa, no qual vai ter um templo que Deus vai habitar ali no templo. Então vamos estar para sempre com a Trindade Santa. Só que aqui na terra, automaticamente, a Trindade Santa tem as funções distintas, que igual no batismo. O Filho estava na água, o Espírito veio em forma corpórea de pomba e estabeleceu em cima do Filho, e aí Deus disse: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. Então foi distinto, foi? O Filho estava cumprindo a ordem do Pai, o Espírito estava cobrindo o Filho, e o Pai estava dando ordem para nós obedecermos ao Filho. Estavam distintos. É claro e evidente que esse estudo aqui, nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo, os sentimentos dele, os atributos. Aí quando nós levamos lá na frente, aí talvez não leva para a lógica, igual por exemplo o nosso pastor nos corrigiu ali, sabiamente. Porque nós falamos que ele só soprou, mas como Deus, divindade, ele também sente o cheiro, como por exemplo, o cheiro do holocausto que subia. Aí quando ele falou para Moisés, pastor? Ele falou para Moisés que o povo fizesse uma privadinha lá, porque quando ele descia no arraial, estava fedendo, o povo estava defecando no deserto. Espalhado, sabe? Aí Deus falou: Moisés, manda o povo fazer uma privadinha aí, porque quando eu estou descendo aqui, está o cheiro danado. Estou podendo vir aí mais. Então, pessoa, né, pastor? Pessoa, entendeu, irmão? Então Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa e o Filho é uma pessoa, porém distintos, porém é um Deus só, mas porventura, igual o presbiteriano diz, distinto. É por isso que eu falei no começo, tá vendo? Quem crê é cristão, porque para crer numa divindade dessa, num sistema desse, tem que crer que Deus existe, é poderoso, e é por isso que muitas pessoas não creem nisso. Os testemunhos de Jeová não creem nisso. Vamos lá? Aí eu falo para os irmãos: tem alguma dúvida? Levanta a mão, nós vamos falar. Você tem uma implementação, vamos implementar. E se aí não der tempo, você lê na sua casa e termina lá. Por quê? Porque o importante. Sim? A pergunta que eu ia fazer no comentário seu aí já respondeu. Respondeu? Já sim. Então nesse. Talvez, eu prestei atenção, o ano passado, ninguém, a não ser Kelber, Dudu e algum pastor, e de vez em quando veio Goiânia, e de vez em quando a irmã aqui, que falou hoje, pergunta, o resto não pergunta, por quê? Talvez tenha medo. Irmão, não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com medo. Estamos numa aula. Se eu não souber, o pastor sabe. Se o pastor e eu não souber, todo mundo sabe. O pastor não. Entendeu? Porque aqui estamos movidos pelo Espírito Santo. Se a gente não souber, vai pesquisar, ué. Ninguém. Eu vou falar para os irmãos, eu não sei tudo, não. Eu sei o mínimo.
que eu estudo a revista, vocês podem ver que um dia a pessoa falou assim, mas por que você não abrange? Falei, eu levando aqui na revista, nós já não termina em cima da hora, imagina abranger. Igual eles mandam buscar o teologia sistemática. Como é que eu vou inventar na teologia sistemática, sempre que nós não conseguimos nem terminar a revista direito? Entendeu? Mas não importa, o importante é, tem dúvida. Eu quero saber qual. Eu vou ter uma sugestão. Boa sugestão. Boa sugestão. E aí, estamos falando da pessoa do Espírito Santo. Que é o quê? Que ele tem sentimento. Ele tem atributos também. E tem pessoas que veem que o Espírito Santo não tem atributo, que ele é uma força inércia. É uma coisa inércia. Mas não é inércia, ele é uma pessoa. Eu já ouvi ele falar comigo. Eu tenho essa experiência. Um dia eu estava solteirão e aí eu fui. Aí meu primo arrumou uma mulher para mim. Foi. E eu não tinha experiência com isso, eu fiquei desesperado. Esqueci que eu era crente. Peguei a bicicleta, velho. Irmãos, quando faltou uma esquina, eu cheguei. Aí eu vi a voz assim, e aí minha igreja. A bicicleta assim, eu ia para um lado, eu ia para o outro, ninguém na rua. Depois que eu percebi, fui chorando. Cheguei para meu primo e falei, ó, fica essa porqueira para lá. O que aconteceu? Deus falou comigo ali. E eu vou embora. Cheguei em casa, tomei um banho. Tinha 2 pessoas na igreja. 2 pessoas na igreja, porque era. Às vezes a mão antigamente tinha 1 mês de oração. 7 a 9, só tinha 2 pessoas na igreja. Cheguei e ajoelhei, orei, falei, Deus. Foi eu. Deus, como é que eu pensei nisso? Mas não é, irmão, porque eu era novo convertido. Eu não tinha experiência com Deus. Aí quando ele me falou isso, aí eu fui aprendendo que Deus ainda fala com a gente. Já pensou se eu não tivesse falado? Eu ia cair. Eu ia cair. É uma experiência que eu tive assim quando o Espírito Santo ele falou comigo um dia. Eu estava trabalhando, eu estava em Goiânia na época. Eu estava trabalhando numa cidade chamada Goianápolis. Aí eu acabei de chegar, desci a mercadoria, né, para trabalhar. Desci do ônibus, eu fui descendo do ônibus, eu parei do lado de um restaurante. Aí quando eu saí para trabalhar, na porta do restaurante, tinha um mendigo sentado na porta do restaurante. Aí quando eu dei a volta para trabalhar, veio uma voz e falou, volta lá e prega para ele. Eu estava com pressa. Aí eu continuei o meu trajeto e falou de novo, volta lá e prega para ele. E eu continuei. A terceira vez falou, eu voltei. Quando eu voltei, eu sentei na porta do restaurante, fiquei lá, do lado do mendigo, ele sentado, eu sentei do lado, tudo a mercadoria sentei do lado, e comecei a pregar para ele. Naquele minuto lá, resumindo, porque o tempo é curto, preguei, fiz o apelo, ele aceitou Jesus, eu fui embora. 3 meses depois eu voltei na mesma cidade, aí tinha um homem em pé lá bem arrumado, falou assim, olha, depois eu quero falar com você. Eu estava conversando com minha mãe no telefone. Aí ele falou assim, pode terminar aí. Aí depois eu terminei a ligação com minha mãe e fui falar com ele. Ele falou assim, você lembra de um dia que você veio aqui nessa mesma cidade? Do mendigo estava na porta do restaurante sentado, esse mendigo era eu. Pensa, irmão. Eu ganhei meu dia. E nós ia embora. Ia embora, mas o Espírito falou, não, volta. Então, são coisas que a pessoa do Espírito Santo, ele está conosco, ele trabalha com a gente, mas nós não oramos, nós não jejuamos, então nós não sentimos a presença dele. Se ele é santo, para que a santificação? É separar. Mas aí eu quero sentir o poder do Espírito Santo fazendo coisas erradas. Não tem como. Você tem que estar separado para você sentir a presença do Espírito Santo em sua vida. Aí vai entristecendo, né? Exatamente, o Espírito Santo é fácil definir isso. O Espírito Santo é uma pessoa porque 3 características revelam que o Espírito Santo é uma pessoa. Primeiro, ele é tratado como pessoa. Né? A igreja e a Bíblia tratam ele como uma pessoa. Ele é uma pessoa. Depois, ele age como pessoa.
A ação do Espírito Santo, ele tem vontade. Então, quem tem vontade, ele ensina. Quem ensina é uma pessoa, é um professor. Né? Então, tratado como pessoa, ele age como pessoa e ele sente como uma pessoa. Se ele entristece, ele entristece. Vou retratar uma coisinha aqui que eu falei no começo, que talvez dê uma divergência no caminhamento dos irmãos. Quando eu falei que se nós orarmos pelo Espírito Santo, estamos orando para Deus, né? É tipo assim, ó, pastor não pode ir hoje no Rio Pardo. E aí o pastor fala, não, você pode representar lá? Sim. Aí eu vou lá e represento. Então o Gilmar não está lá. Quem está lá é a pessoa do pastor Edson. Se eu fazer uma coisa errada lá, quem vai ligar para quem? Ué, pastor Edson, o que está acontecendo? Você senhor preso, você mandou eu vir aqui de representar e eu fiz uma coisa aqui que eu não gostei. Então quem recebe a reclamação é o pastor Edson. Entendeu? Aí é tipo assim, o Espírito Santo foi enviado para a terra para cuidar da igreja. Então tudo que o Espírito Santo fizer é em nome de Deus e em nome de Jesus, porque Jesus falou que eu pedirei ao Pai e Ele enviará um outro Consolador. E aí no grego, no latim, quando se fala de outro, se fala o seguinte, é a mesma coisa e é igual o seguinte, o pastor não vai me mandar para um lugar que ele sabe que eu não vou dar conta. Se o pastor Osmar der conta, ele vai mandar, se não der, vai mandar outro. Aí vai mandar para um congresso de que só tem louvor, o pastor não cantar mais louvor, vai mandar quem? Vai mandar Gilmar? Não manda, porque eu não sei cantar. Vai mandar quem tem o dom de louvor. Eu às vezes aceito a agenda, mas eu aceito aí, já pensando em vocês, né? Eu não vou conseguir cumprir isso aqui. Aí no dia, eu aviso a pessoa, estou mandando a pessoa me representar. Ô, pastor, muito obrigado. Então, se a pessoa falar, não, eu queria o senhor, se não for, não. Então, é problema seu. Ô, evangelista, um dia eu ouvi uma pessoa falando que mesmo uma pessoa tendo fazendo as coisas erradas, o Espírito Santo não afasta dele. Isso é verdade? Olha, irmãos. Eu ouvi falar, não, não você afasta, né? é errado. É errado. Eu vou explicar para a irmã agora. Não tem condição. O Espírito Santo, se eu fizer uma coisa errada aqui agora, ele afasta de mim na hora. Só que o dom que há em mim, o dom, ele não sai, o dom. Aí, por exemplo, o dom de revelação, por exemplo, de pregação ou de pregação, que é mais comum na Assembleia de Deus hoje. Mas a revelação também é comum, viu? Pregação. O cara vem prega uma mensagem maravilhosa, chega em vez ele cai. Ele cai. O que o Espírito Santo vai? Retira dele. Vai pregar em Salinas. Só que ele não tem mais o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é chegar assim e falar aqui, né? Ele pede perdão, mas Deus conhece o coração dele. Então, se o Espírito Santo está afastado dele, se o Espírito Santo está afastado dele, e ele foi em Salinas pregar, ele vai pregar da mesma forma fervorosa que ele pregou aqui. Aí, quem está lá ouvindo a palavra, ele não quer saber o que aconteceu com o pregador. Ele quer saber que ele está puxando aquilo que é o dom que Deus deu para ele. Porque a Bíblia fala em Salmo 68 que Deus deu o dom aos também. Certo, mas como que a pessoa tem o dom sem que tem pecado? Pois é, o dom é tipo... Você tem unção para pregar sem que tem pecado. O dom é o dom é esse aqui, pega aqui. Só tá com o dom. O Espírito Santo está com a senhora aí. A partir do momento que a senhora errou, o Espírito Santo sai, mas o dom fica aí. Por quê? Porque Deus vai requerer no último dia o dom. É diferente da presença do Espírito Santo. Eu já ouvi pastores pregarem que ele pecado e pregando, e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Sabe, entendeu? É isso que a senhora quer falar, né? Eu ouvi a pessoa falando que ele tem, tipo assim, se eu tenho compromisso em receber, eu recebo, não tenho nada a ver. Mas o pregador que está em pecado, aí o Espírito Santo afasta dele e ele vai ter que dar conta do dom. Entendeu? Então é uma qualidade que Deus deu para ele e depois ele vai ter que entregar. Lembra dos 10 talentos? Um texto responde a pergunta da irmã, quando Paulo disse, para termos cuidado com a doutrina, com nós mesmos, para que, pregando aos outros,
Nós não devemos ficar de fora. É possível o pregador pregar, ganhar muita gente e ele ficar fora. Porque não dão o dom, a variedade de línguas, a interpretação de línguas. É possível ficar numa pessoa que caiu. Só Deus responde isso. Lá vamos verificar. Só Deus responde. Por que isso? Agora, em ganhar almas. Eu sei que os irmãos aqui conhecem, não estou falando de igreja. Eu estou falando do acontecimento. Eu, há 34 anos, eu ouvi a pessoa testemunhando. O pastor do Brás, que foi o presidente do Brás, que mais ganhou gente no Brás, ficou 10 anos lá caído. E foi o tempo que a igreja mais cresceu. Aí um dia, na ceia, uma senhora levantou para mim, vocês estão aí, falou, tu que está na frente da minha obra, confessa o teu pecado. Aí ele foi e virou para aquele cara de obreiro e falou, Deus está falando, tem alguém aqui que precisa confessar. E ela só levantou, ficou de pé de novo, falou língua assim, falou, eis que falo contigo. Tem nós contigo até aqui. Aí saiu dali, chamou a diretoria e falou, olha, o negócio é o seguinte, assim, assim, assim. Eu não posso mais continuar na obra. E aí, tratar do assunto dele, tirou ele fora. 3 meses depois, ele foi recebido em comunhão, porque o pastor não recebe ele porque ele entrou em comunhão, ele já é pastor de novo. 3 meses depois, ele entrou em comunhão, está lá igual os outros. 3 meses depois. E poucos dias para frente, não completou 15, ele foi chamado à eternidade. Se não é a misericórdia de Deus, ia morrer naquela situação. Ia morrer naquela situação. O outro, já falei isso aqui, ele sai com o cálice. Esse cálice, ele ia para completar. Aí, não falou o restante. Esse cálice, quando ele chegou aqui, ele disse, meu irmão, para falar com o irmão que o cálice era em memória do Senhor, ele falou línguas estranhas. Ele foi no segundo, esse cálice falou línguas estranhas. Ele foi no terceiro, o pastor foi bater o campainha. Volta, vem cá. Passa a bandeja para ele aqui. E tinha a secretaria, era assim, igual ali, nós saímos do banheiro. Entra aqui, chamou ele lá dentro, chamou mais um outro. O que está acontecendo com você? Nada, pastor, você está bem mesmo? Graças a Deus, não está não. Você levou a bandeja com o cálice, quando você falou esse cálice, você falou línguas estranhas. O segundo, você falou línguas estranhas. O terceiro, você falou línguas estranhas. E Deus me deu a interpretação. Ele está em pecado. Não é digno de distribuir a minha ceia. Ajude ele a levantar. Abriu, pastor, é porque eu fiquei com medo de perder minha família. Tem uns 3 anos que eu estou caído, não sei, 3 anos. Deus é misericordioso. Então, tá aí, né? O próprio dom é O dom tá na senhora. Aqui que a senhora recebeu 20 anos atrás, tá indo. Só que o seguinte, a senhora fez tipo assim, só uma sugestão. A senhora enterrou ele. Mas tá aí. Mas a senhora tem os 5, ou a senhora tem os 10, porque a senhora granjeou esses 5, e a senhora tem os 10. Então é isso que essa parábola também fala, sobre granjear. Talvez Deus deu o dom para a pessoa e a pessoa enterrou o dom. E aí, o que acontece com quem recebeu um talento e enterrou? Veio o seu Senhor falar, mas você tinha que colocar para mim um banqueiro. Depois que os banqueiros chegaram lá, eu tinha 2. Não, eu fiquei com medo do Senhor e tal. E geralmente é isso, você ficar com medo, enterrou. E aí tem pessoas que caem, e aí fica mais ousado ainda, né? Porque acho que quanto mais a pessoa cai, ele fica exibido, ele pensa que Deus, né? Eu já ouvi um pastor, não vou falar quem é, mas eu já ouvi um pastor falando que depois que ele fez uma besteira, que ele ficou mais melhor. Mas você só guarda. Ele pensa, né? Que Deus dá corda. Lembra de Davi? Davi pegou. Chegou e contou uma parábolazinha para ele. O que ele falou? Digo de morte. Eis que és tu esse homem rei. Por quê? Ele não sabia que Deus sabia, mas ele tentou fazer o quê? Esconder, porque Deus não falou nada.
Deus tem o sistema de trabalhar, entendeu? É por isso que a gente não entende Deus. A misericórdia de Deus, ela é infinita por isso, porque a gente não sabe, né? Talvez igual esse pastor ficou 10 anos lá, ganhou alma. Talvez alguém que chegasse no lugar dele, não era esse tanto de alma que ganharia. E a responsabilidade de Deus na palavra, e a multidão de gente orando. Pois é. A gente pensa que ganhar alma, enquanto nós estamos pregando, tem alguém calculando cada um de aberto. Já falei isso aqui, não sei se você lembra. Eu fui na sede mundial, e aí Davi Miranda está lá, exibindo, orando, pessoas levantando, e aí eu fui antes do culto, eu cheguei lá 2 horas da tarde, e irmão de Deus, tem um ciclo de oração lá que é 24 horas orando. O nosso ciclo de oração aqui não ora nada, não faz nada, viu? Não faz nada. Os obreiros aqui não fazem nada. Aí acontece, era um turno, entendeu? Umas 10 irmãs oravam 1 hora, aí as outras chegavam e entrava 10 minutos antes, e as outras entravam. Por quê? Porque da Miranda falou, irmãs, é a oração que comanda. E aí quando ele orava lá, tinha irmãs orando lá, e o milagre acontecia. Por quê? Foi Davi Miranda? Foi uma oração de Davi Miranda? Não, por quê? Todo mundo falava que Davi Miranda era o homem das curas dos milagres do século dos anos 90, por quê? Porque ele era o fundador da igreja, mas existiam mulheres de Deus, obreiros que estavam lá 24 horas orando. E não é mentira, porque eu fui lá e vi a velha de quase 78 anos orando 1 hora. E ela falou que tinha sempre alguém que estava orando ali no quarto de oração. O senhor assiste, o perguntaram para ele qual era a razão do sucesso da pregação dele. Ele falou, eu prego em cima da cabeça deles. Mas o que é isso? Ele falou, todo lugar que eu vou pregar, ao ar livre, não tem um palanque, tá armado. Ali embaixo, está cheio de diácono orando por mim, na hora que eu vou pregar. Eles assistem o culto, mas na hora da pregação eles entram para lá. Tá? Porque você não pode ter um culto aqui, senão você pega as diretrizes. Como é que você está dirigindo o culto ali? Tem gente da joelhada aqui. A hora de orar é a hora que vai começar. Na hora que bateu a campainha, agora tem palavra que vai ser lida, tem louvor que vai ser cantada. Mas você pode ter um grupo de intercessão na hora da pregação, falar, tem um tanque lá. Né? Tem um tanque lá. O lugar que eu mais orei era no tanque. Foi 5 anos na luta pelo tanque. Lá eu suava, lá molhava a camisa, porque ele é quente, né? São Francisco. Mas era um lugar que o inferno se levanta. Quase todos os pastores que pegou aquela igreja caíram em pecado do inferno. Aí um dia uma mulher chegou para mim e falou comigo, e encostou bem pertinho de mim, falou que eu, se você sair daqui de pé, você é pastor mesmo. E eu saí de pé, oração, né? Oração. Eu paguei o preço. Paga o preço. E aí, você acha que aquela vez que aquele irmão chegou lá e Deus operou aquele milagre, irmão, eu quase rasguei a mente de falar, Deus, o senhor opera aí. Eu tenho que ficando feio. O povo está aí, e o homem falou que o senhor ia operar e só tem que operar. Deus operou. Você quer lembrar? Sensei, pessoal, na hora da pregação, lembra aquele tempo? Na hora da pregação chamam lá em cima. Aí tem na escala, domingo agora, Gilmar, pastor Osmar, fulano de tal, fulano, mais um dois aí, vocês vão lá para cima orar. Geralmente, não tem jeito, você vê lá, Romanos capítulo 15, versículo 30. Rogo-vos, irmãos, pelo amor de Deus e do Espírito Santo, combatais com Deus em vossas orações por mim, para que a minha pregação seja aceita. Tinha alguém por trás orando para Paulo, para que a mensagem dele fosse aceita. Na verdade, é que nós ficamos muito tranquilos quando está pregando. Isso é importante demais quando tem um grupo orando. Davi Miranda teve sucesso por causa disso, mas imitou o doutor Núrio, 100 anos atrás. Vamos lá, irmãos. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Falamos do atributo, não é um do atributo aqui porque é importante. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Ele é onipotente. No poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo.
A fonte de poder e milagres, o Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Assim como o coração humano, as coisas do futuro, isso pode ser onisciente. Ele possui atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. É o Criador do ser humano e do mundo. E também Salvador. A palavra de Deus apresenta de igual modo ser atributos comunicáveis, santidade, verdade, sabedoria e entre outros. Então nós já damos um tópico aqui sobre esses atributos. Ele é onisciente, onipresente, onipotente também. Ele estava guardando o mundo, ele estava guardando o homem. E aí o que acontece? Lá em Salmos fala o seguinte, que ele vem e restaura a terra. Ele restaura a terra. Aí foi quando ele disse para Deus, quando o sistema estava aí em inércia, aí, quem é que firmou o planeta, o universo? Eu não sei, pois é. Quem é que comanda o hipopótamo? Quem é que comanda o crocodilo? Quem é que comanda isso? Quem é que comanda aquilo? Quem é que faz isso? Quem é que faz aquilo? Quem é que dá o alimento? Quem é que faz isso? Por quê? Deus pergunta engraçada que Deus faz para ele. Deus pergunta para ele. Foi gostou da lição do boi? Foi. Hoje a chuva, porventura tem pai? Jó, quem é que sustenta as barras de gelo seguro no espaço? É você, Jó? Faz isso? E depois derrete. Quem distribui a neve? E depois derrete elas e manda a chuva para a terra. Na medida, né? Na medida, né? Deus não é. Aí, Deus faz isso sim, mas quem é que está comandando? O Espírito Santo, irmãos. É por isso que fala, as pessoas não compreendem no exame na Bíblia. O Espírito Santo está ordenando. Jesus vem na terra. Por que ele vem na terra? Porque ele estava lá em cima. Mas o Espírito Santo, desde a fundação do mundo, estava aqui. Só que ninguém compreendia, sabia quem era. Por quê? Porque ele tem os atributos incomunicáveis, que é o amor, a perseverança, a santidade, verdade. Aí fala, mas isso aí vem do homem. Não, não vem do homem. Não vem do homem. Isso vem de Deus. Deus colocou o homem. Só que quando o homem vai pecando, vai distanciando-se da presença de Deus. Está entendendo? E esses são os incomunicáveis. Os comunicáveis são aquilo que nós falamos aqui, que Deus falou, o que o Espírito Santo falou no nosso ouvido. Porque senão iríamos cair. Os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Por exemplo, um atributo comunicável, santidade. Isso é comunicável. Você tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Por exemplo, onipotência, onisciência e onipresença não se comunicam. Não, é Deus. Mas soberania, um rei é soberano, Deus comunica isso com os homens. Sabedoria, Deus comunica isso com os homens. E o Espírito Santo, do mesmo jeito, é uma pessoa que comunica isso com as pessoas. Ele comunica esses atributos. Quando ele falou para Paulo, não vai, porque ele sabia que ia acontecer. Então era uma incógnita. Se Paulo fosse, ele não ia impedir. É por isso que fala que Deus é uma verdade, é santo, é verdadeiro, é educado. Porque se ele falar uma coisa para você 3 vezes, na terceira vez para frente, ele não fala mais nada. Por quê? Fala 3 vezes a pessoa. E a pessoa tem mais e fazer, então, já sabe, não quer fazer. Então, mas o inimigo não, o inimigo fica todo dia, ó, flecha, com os dados inflamados dele para ver se te mata. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. Tá bom, bem? Eita, acaba Jesus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus juntamente com o Pai. Visto que a Trindade é a união de 3 pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade.
Eu quero focalizar é a palavra distinto. Porque nós vemos aqui que os três têm o mesmo poder, o mesmo amor, os mesmos atributos divinos comunicáveis e incomunicáveis, né? Mas o que eu quero dizer é que eles são distintos. Cada um faz uma coisa para o mundo e para o ser humano. Jesus é advogado, o Espírito Santo também é advogado. Aí, Jesus veio salvar o mundo, o Espírito Santo veio ficar com a igreja E convenceu o mundo. e convencer o mundo do pecado. Deus está esperando, porque Deus é Deus. Está entendendo? Deus é Deus. Foi igual eu falei. Se o pastor me leva a uma cidade para ir no nome dele, então eu estou lá em nome do pastor Edson. Mas o pastor Edson original está aqui, está em obedecer. Então Deus está lá na glória. Aí veio aqui Deus. E aí o Espírito Santo está aqui em nome de Deus. E aí o que o Espírito Santo fizer, já tem aval de Deus. Por quê? Porque ele está com Deus, ele é Deus. Eu estou entrando muito na aula. Não, vai. Vamos fazer isso, vamos funcionar assim, ó. Vamos pegar aqui nós três, faz favor. Vou pegar aqui nós três. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Deus entrou com o dom dele, dando a salvação através de Cristo Jesus. Cristo Jesus, então, é o dom de Deus revelado para salvar o homem. O dom de Cristo, ele mesmo deu, uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastor, doutor. O ministério é dom de Deus. Como a evangelista Gilmar já está ensinando aqui sobre o Espírito Santo, Coríntios 12, os dons do Espírito Santo aí fala os dons, então, o dom do Pai, o dom do Filho e o dom do Espírito Santo, as três pessoas operando distintamente. Distintamente. Cada um tem uma coisa, não é porque não. Então tudo é uma coisa só. Não. Deus é Deus. A deidade do Espírito Santo é essa. É essa. Foi dado a ele o mesmo poder que Deus tem, só que trabalham distintamente, para que o homem não fizesse confusão. E hoje o homem faz confusão justamente por isso. Porque se falasse assim, não, Deus é Deus e acabou. Aí Deus não tinha o poder de sair aqui, ó, 5 deles aqui ao mesmo tempo? Tinha 10, 15, 20, 1 milhão. Mas ele uniu em quê? Em 3 só. Por quê? Porque ele fez em 3 a divindade santa. E aí o que aconteceu? Ele colocou anjos, arcanjos, querubins, serafins para trabalhar por ele, porque nem ele gosta de trabalhar sozinho, mas ele tem sempre alguém para ajudar, para fazer a obra dele. Imagina nós, com a pessoa do Espírito Santo, que ele quer que nós tenhamos dons espirituais para trabalharmos em favor do reino de Deus. Eu queria fazer uma leitura para fazer nexo com o que você mostrou, o Espírito Santo operando no Antigo Testamento. Sim. Quer ver? Olha aqui, ó, irmãos. Para fazer nexo. Isso aqui é Pedro falando, ó. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquirida e tratada diligentemente os profetas, que profetizaram antes de vós, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento de Cristo, o qual ele havia de sofrer e a glória que ele havia de receber. Quer dizer, como é que Jesus nasce aqui e o Espírito dele está operando 750 anos lá atrás? Se não for Deus, me explica. Não é? É Pedro que fala isso, viu? Pedro, que as pessoas falam que Pedro era analfabeto. É Pedro que falou isso aí. Lá em 1 Pedro, capítulo 1 ao 10, e 2 Pedro 1 ao 19, ele é paralelo isso aí. Porque os profetas, eles não conheciam o Espírito Santo, mas estavam agindo em nome de Jesus, para que se cumprisse no dia do nascimento até a morte. Depois
O Espírito Santo fez o quê? Aí Jesus falou que ele ficaria para sempre conosco. Então nós conhecemos que ele está aqui conosco. Se Jesus não tivesse falado que ele estaria aqui conosco, nenhum de nós saberíamos que ele estava aqui com os irmãos do Velho Testamento. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Eu comento com o pastor, e o assunto é extenso e profundo demais, né, irmãos? A vontade do Espírito Santo vai conosco, e essa revista veio uma hora assim, maravilhosa, muito boa mesmo a respeito do Espírito Santo, que ele é uma pessoa. Vamos tirar ofertas aqui dos adultos, irmãos? Por enquanto, acontece no louvor ali, em nome de Jesus.
a professora dela não pôde hoje, então foi uma maravilhosa pergunta de uma marcante com a sua turminha, vamos lá, Pedro. Vocês agora. Título da lição. Título da lição. A casa do meu amigo. A casa do meu amigo. É a igreja. É a igreja. Aprender da Bíblia. Aprender da Bíblia. Fiquei alegre. Fiquei alegre. Quando me disseram. Quando me disseram. Vamos à casa. Vamos à casa. De Deus o Senhor. De Deus o Senhor. Salmos. Salmos. 122. 122. Verso 1. Verso 1. Meu querido. Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a natureza. Ela precisa Amém? Jovens, fala para vocês. Os adultos, vamos para o título da lição, irmãos. O título da lição: a pessoa do Espírito Santo. Pessoal, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Amém? Pode sentar. Eu quero chamar aqui, irmãos, os professores. Faltam Débora, faltam hoje. Quero chamar aqui o irmão Ednir. Pode vir para frente, irmão Ednir. A irmã Marlene. Irmã Marlene, que esse ano vai receber ajuda. Quem vai ser a segunda dela é a nossa irmã Eliane, passadora Eliane. Palmas para Eliane, irmãos, que vai fazer esse trabalho maravilhoso. Quero chamar aqui o presidente Oséias, o operador de Oséias. Os dois Oséias. E eu passo para o nosso pastor presidente nesse momento. Jesus apareceu. Então, nós vamos. O primeiro grupo a ser empossado, esforço docente da nossa escola. E está incompleto. Eu quero convocar o professor evangelista Gilmar, que está vindo como superintendente esse ano, atuando nas suas funções, porque eu quero convidar o presbítero Dudu, o Druvalino, que foi superintendente esse ano, e ele que segurou esse ano na superintendência. Eu vou legitimar um professor e os demais professores, jovens, os dois José,
E eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por um ano vocês trabalhando e aceitar o desafio do novo ano. Conforme já ouvimos aqui, vocês estavam lá, o Evangelista Gilmar fez uma justa colocação, ainda que o pastor tenha 5 talentos, porque ele tem uns dons, ele não consegue fazer tudo. O próprio Deus trabalha a habilidade Jéssica, a irmã Jéssica, que vai trabalhar no maternal. Quem é a companheira dela? A irmã Ana de quê? Ana de irmã, sobrenome irmã também. Pode vir para cá, irmã, você tem condição de ligar aqui a posse? O próprio processo. Nós temos ainda algumas instituições, esse ano também, nós estamos mexendo em circulação. A Marisa trabalhou conosco 4 anos esse ano. Nós estamos dando oportunidade a outras pessoas para trabalhar na circulação. Aí são empossados alguns outros de funções. Esses 2 domingos, domingo agora e no próximo domingo. Aí nós vamos mexendo aí nessas trocas de funções. Patrícia, servindo a Deus aí nessa área da educação cristã. Vamos falar junto? A educação cristã é o processo pelo qual o aluno se desenvolve no seu conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Tem uma diferença da educação religiosa. Vamos falar junto? A educação religiosa é o processo pelo qual o aluno se desenvolve nos seus conhecimentos religiosos de qualquer religião, o espiritismo, esse negócio. Então tem uma diferença na educação cristã. Você desenvolve em Cristo. Pastor Osmar, uma das declarações, o prefeito João também, uma declaração, você pode dar agora aí. O prefeito Zé está presente, o presbítero que está ministrando aqui a Ricardo, vamos embolsar o corpo docente, uma vez que os alunos é o corpo discente e recebe o ensino. Levanta a mão aí, vocês. Meu glorioso e eterno Deus, em o nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós pedimos a tua bênção sobre os teus servos e tuas servas, que estão, meu Deus, assumindo essa responsabilidade de divulgar o ensino das Escrituras no teu povo chamado, no teu povo que vai herdar a vida eterna. Use em tuas mãos esses vasos, use em tuas mãos como instrumento, meu Deus. Sejam vasos de bênção para aqueles que já te pertencem e aqueles que ainda não te pertencem, mas que vão chegar à tua casa, à tua presença. O Espírito de vida da vida do trabalho deles, o Espírito de vida da vida do ensino deles, meu Pai, para alimentar a tua igreja em nome de Jesus Cristo. Palmas para eles que aceitam o desafio. Deus abençoe. Deixa eu acabar de explicar. O presbítero do novo pertence à escala. Nesse domingo, por exemplo, ele está de folga, mas no outro domingo ele está na escala. Então, o evangelista Gilmar, que é o superintendente, ele vai atuar nessas 2 áreas. Então, aqui entre nós, o presbítero Gilmar, o evangelista Gilmar, sabendo que o presbítero não vai estar aí, ele vai lecionar, ele pode convocar aqui o presbítero João, dá abertura para nós aí, ou pode chegar aqui, deu abertura, chamou o irmão para cantar, e já distribui as salas, né? E aí faz o processo que vocês não vai fazer. Os 2 importantes são por que o Gilmar vai atender, vai falar. Eu acho que talvez um compromisso manda,
para me representar. Às vezes vai para mudar todo mundo, mas eu não passei todo professor e eu estudei para começar a fazer isso. Por que cada sala tem o primeiro e o segundo? Porque não pode falhar as duas. Não pode falhar os dois. Aí tem duas pessoas. E a gente fala melhor cada dois. Porque quando um caiu, você não pode levantar. Então, primeiro e segundo. O superintendente vai convocar mais gente. De repente você quer trabalhar, você quer ajudar. Procura o superintendente que você quer pertencer ao grupo docente. Aí ele vai encostar, igual o termo, ele vai encostar na classe dela. E aí ele vai chamar pessoas para ajudar aqui no grupo docente. E aí ele vai lá na sala da posse. Vocês, Isso pode fazer, isso pode fazer. Irmãos, fiquem de pé, em nome de Jesus. Eu quero agradecer aqui também a Deus pela oportunidade, pastor, nesses 2 anos de trabalhar na superintendência, agradecer aos professores e continua para a honra e a glória do Senhor. Deus abençoe também o irmão Clemente, faz esse trabalho fantástico ali, os pessoal da cozinha, as irmãs da cozinha, viu, Norberto? Continuar trabalhando na obra do Senhor e assim Deus fará muito mais para nós em nome de Jesus. Amém? Pastor, a gente está ceia, quer falar alguma coisa? A gente agradece o conjunto. Senta aí, né? É o mais forte aí. Mas vamos levantar mais gente para trabalhar. Muita diaconisa, tem muita gente aí agora que pode ajudar. Eu fico feliz. O ano passado, 2020, já ficou para trás, a gente não consegue ver mais ele. Gélio me procurou e a sua alma pedia que ele voltasse a cear na mesa do Senhor. Nós estivemos orando e falando com ele: aproveita a oportunidade e deixa Deus te usar, porque é assim que Deus quer levantar homens. Jesus está voltando, irmão. Depois você pesquisa aí na internet aí sobre a agenda de 2030. São 17 ilhas terríveis e 193 países trabalhando para ter um só governo, uma só lei que rege o mundo, uma só moeda sem precisar de dinheiro, e que você não consegue mais registrar o seu filho com nome masculino ou feminino. Eu não vou falar mais isso. Esse trono é do anticristo, mas a igreja sairá daqui em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com esse rebanho agora e sempre.